Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso quer dizer um momento ideal, um momento esperado, um momento programado pelo próprio Deus. Deus preparou pelo menos 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. Roma influenciou especialmente na questão política, os gregos na questão intelectual e os judeus na religiosidade. O primeiro século da era cristã é conhecido como período apostólico. Isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com toda a sua força pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocam a igreja para batalhar pela fé que foi entregue aos santos e a manter intacto o conteúdo do Evangelho. Obviamente, essa não era uma batalha fácil, uma vez que a igreja era extremamente perseguida e os césares odiavam a fé cristã. Nero, por exemplo, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Em consequência disso, os cristãos foram perseguidos e mortos nas arenas. Por outro lado, as perseguições produziram uma igreja purificada, tanto na vida como na doutrina. Durante o período que se seguiu à era apostólica, a igreja esteve sob a espada da perseguição romana. Um nobre exército de mártires partiu para a eternidade sob os rigores da espada, das feras e das ardentes fogueiras. Somente os que realmente eram convertidos se dispunham a pagar tamanho preço pela verdade do Evangelho. Mas mesmo assim, em meio a tantas perseguições, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do Império Romano. Foi um período heróico para a igreja, uma vez que mesmo em meio a circunstâncias adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam a sua fé. Graças à bravura e à coragem dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No início do 4º século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos então foram integrados à sociedade romana. E não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, até então formada por pessoas de classes mais baixas, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Antes que se iniciasse o 4º século, os templos pagãos já haviam sido abandonados ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser o triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a igreja. Para começar, todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos, tanto os convertidos como os perversos. Homens mundanos e ambiciosos desejavam cargos na igreja a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. Mesmo dentro do clero, a condição moral era uma realidade alarmante. Embriaguez e adultério eram os menores vícios de uma liderança que havia apodrecido quase por completo. Mesmo os que se separaram do mundo em busca de uma espiritualidade sadia foram contaminados. A Trindade Santíssima não era mais o único objeto de culto. Maria e outros santos passaram a ocupar lugar de adoração no culto de Deus. As peregrinações a lugares sagrados conferiam graça aos fiéis. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. O cristianismo, assim como o paganismo, era simplesmente uma religião do medo e do pânico. Neste período de total abuso papal e de corrupção geral da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Homens como os valdenses no final do século XII, homens como John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus, que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa, homens como Jerônimo Savonarola na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da verdade apostólica. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nesse período também acontecia no mundo o despertar da Europa para o interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas escrituras sagradas. Isso levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé cristã, independentemente dos dogmas de Roma. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Mas a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos.
Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse. Por isso, ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da Reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta de Worms. Ali Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. Mas antes de falecer, ele tinha mudado a história. A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. Esse movimento surgiu especialmente na Suíça. Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio e João Calvino. No ano de 1522, Zwinglio rompeu definitivamente com Roma e tornou-se afamado pregador do verdadeiro evangelho. Zwinglio questionou os rituais e as práticas católicas, tais como o jejum da quaresma e o celibato clerical. Casou-se publicamente e em 1525 as missas foram abolidas em Zurique e passou-se a celebrar a ceia do Senhor, mas Zwinglio morreu prematuramente. Mas apesar da morte precoce de Zwinglio, o movimento reformado continuou sua marcha com o jovem João Calvino. Calvino era francês e converteu-se provavelmente em 1533 e já em 1536 publicou a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou As Institutas de Calvino. De caminho para Estrasburgo, Calvino teve que fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses sob a liderança de Guilherme Farel. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, imediatamente o procurou e implorou que ficasse em Genebra e ajudasse na obra da reforma. Porém, Calvino resistiu a todas as propostas de Farel. Quase em desespero, Farel lhe disse: eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo por seguir o seu interesse em vez de seguir esse chamado. Calvino ficou extremamente comovido com a ameaça do juízo de Deus e, em obediência ao Senhor, concordou em trabalhar com Farel na difícil tarefa de reformar a cidade de Genebra. Por suas fortes convicções, Calvino se recusou a dar a ceia aos libertinos e, devido a estes e outros conflitos com os magistrados de Genebra, eles foram expulsos da cidade em 1538. A cidade de Genebra entrou em colapso e os magistrados entenderam que precisavam do jovem reformador. Por isso insistiram para que Calvino retornasse à cidade. A princípio, João Calvino não aceitou o convite, mas com a insistência das autoridades, voltou a Genebra em 1541 e começou a sua obra de reforma que abalaria o mundo inteiro. Em 1559, Calvino tornou-se cidadão de Genebra e fundou a Academia de Genebra. Seu grande sonho era transformar Genebra numa cidade cristã modelo. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro do protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa e abrigando centenas de refugiados. Calvino entendia que o evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Por isso, o calvinismo veio a ser o mais completo sistema teológico protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus e suas implicações em todas as áreas da vida humana. Nas palavras de John Knox, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na terra desde os apóstolos. Calvino morreu em 27 de maio de 1564, mas antes de morrer, mudou a história da Europa e de todo o mundo ocidental. Nesse período, a reforma ainda não havia chegado na Inglaterra, e quem deu o passo decisivo foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Catarina não conseguiu dar-lhe um filho varão, e isso começou a preocupar os estadistas ingleses.
Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento para que pudesse casar-se com Ana Bolena, mas por razões políticas o Papa negou. O rei então rompeu relações com o Papa e em 1534 o parlamento aprovou o chamado Ato de Supremacia e o rei foi declarado protetor e chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Após sua morte, Henrique VIII foi sucedido por seu filho Eduardo VI. Os tutores do jovem aproveitaram para implantar a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Mas Eduardo era doentio e morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor. Maria era filha de Catarina de Aragão e era uma mulher terrível, tão mal que ficou conhecida como a Sanguinária. Fez de tudo para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Perseguiu os líderes protestantes e em seu governo mais de 300 protestantes sofreram martírio. Os reformados foram expulsos da Inglaterra e muitos se refugiaram em Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes onde tiveram um contato mais sólido com a teologia calvinista. Na providência de Deus, a Sanguinária morreu e logo subiu ao trono sua irmã Elizabeth I, filha de Ana Bolena. Foi nessa época que a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Mas o movimento de reforma na Inglaterra cresceu graças aos esforços dos chamados puritanos. Por terem verdadeiramente conhecido a teologia reformada, os puritanos queriam libertar a igreja das superstições papistas. Defendiam uma teologia verdadeiramente apostólica e um governo de igreja verdadeiramente bíblico. Buscavam uma disciplina rígida e uma vida de santidade diante de Deus. Naquela época, os puritanos levavam tão a sério a leitura da palavra que a Inglaterra ficou conhecida como o povo da Bíblia. O alvo dos puritanos era colocar a Bíblia como a única regra de fé e prática. Segundo eles, tudo o que as comunidades precisavam era de um pregador zeloso pela palavra de Deus e nada mais. Por suas fortes convicções, os puritanos foram reprimidos na Inglaterra e muitos deles foram para a América do Norte, onde iniciaram a história da nação americana. Foi na época dos puritanos que foi convocada a famosa Assembleia de Westminster de 1643 a 1649. Essa célebre Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra. Dentre esses documentos temos a Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Igrejas reformadas do mundo inteiro, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, até hoje adotam esses documentos como expressão da sua fé. No início do século XVII, surgiu uma forte controvérsia por causa dos discípulos de um homem chamado Tiago Armínio, que afirmava que o homem pode cooperar com Deus na obra da salvação. Para resolver essa controvérsia, convocou-se então o Sínodo de Dort na Holanda, que rejeitou as ideias de Armínio e afirmou os chamados 5 pontos do calvinismo, que são eles: total depravação, incondicional eleição, limitada expiação, graça irresistível e perseverança dos santos. Aquilo que os nossos pais pregaram e viveram estava alicerçado em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento dos nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo, solos Cristos. Os reformadores nos ensinaram que nossa salvação não depende nem do Papa, nem dos bispos, nem dos santos e nem da intercessão de Maria. Pelo contrário, a salvação é realizada unicamente pela obra mediatória e consumada de Cristo na cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Juntamente com todos os apóstolos do primeiro século, os reformadores ensinaram que os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na cruz de Cristo. Seguindo o rastro dos apóstolos, os reformadores sustentaram que a justificação é mediante a fé. Lutero dizia que este é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justo por causa da justiça de Cristo imputada a nós. E por último, os reformadores tinham uma visão elevada da soberania de Deus. Nos ensinaram que Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Só Deus é soberano, só Deus é criador, só Deus é sustentador.
Tudo que existe pertence a Ele, portanto somente Ele é digno de toda a glória. Eles procuraram colocar em prática em todas as áreas da vida aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eles casavam, trabalhavam, comiam, descansavam, escolhiam sua profissão, criavam filhos, educavam seus filhos, ganhavam dinheiro e investiam tudo para a glória de Deus. Eram práticos e dinâmicos, fundaram universidades, criaram escolas e cultivaram forte espírito missionário. Que Deus levante homens e mulheres de vigor e de coragem para abraçarmos a causa do reino de Deus na terra, aqui e agora, em nossa geração.